E aí, pessoal, agora a gente vai entrar na estrutura da redação, tá? Então a gente vai ver aqui com calma, introdução, a gente vai saber o que é, vai aprender a fazer, vai analisar algumas, tá? Depois, na próxima aula, o desenvolvimento da redação e depois a conclusão. São essas três grandes partes que compõem uma redação dissertativa argumentativa de sucesso, beleza? Bom, cá estamos com o nosso material, tópico 3 da introdução da redação. Apresentação do tema e formulação da tese. O que é isso, Miguel? Vamos ver com calma. Olha só, aqui falamos acerca deixa eu formatar aqui, dessa introdução. Qual que é o objetivo dessa primeira parte da redação, Miguel? Ela tem como objetivo apresentar o tema proposto pela redação. Então aqui a gente já pega um tópico bom, tá? O objetivo da introdução é apresentar o tema. Então tem um tema lá, desigualdade social no Brasil. Então a gente vai ter esse elemento na introdução da redação, tá? A gente tem que... Lembre-se, quem for corrigir sua redação não sabe de nada ali, cara. A gente tem que partir desse pressuposto. Então a gente vai apresentar o tema para ele, para posteriormente poder argumentar em cima disso aí, tá? Então, na introdução, tem a apresentação do tema, tem a apresentação do texto que a gente está lendo, tá? Que a gente está fazendo. Explicando-o de forma clara e objetiva para o leitor. Aqui que a gente também pega mais elementos essenciais, tá? Para ter uma introdução nota 10, que é essa, clareza e objetividade. A introdução, cara, é bem curtinha, é tipo desse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Então, não dá para ter muita firula, porque tem limite de linha a redação, geralmente 30, tá? De 20 a 30 linhas. 30 linhas é pouco, beleza? Para quem consegue desenvolver bem, 30 linhas é pouco. Então, você tem que ser objetivo. Fale só o necessário, porém completo, tá? E de forma clara. Lembre-se, alguém vai ler ali, então facilita para a pessoa que isso soma pontinhos. Além disso, é neste momento que você deve formular uma tese que é a sua posição ou opinião que você tomará sobre o tema que foi definido ali, tá? E que será defendida ao longo do desenvolvimento. Então aqui na introdução já tem tese, já tem aqui, olha, o nosso ponto de vista, a nossa opinião já há. Então na introdução a gente tem a apresentação do tema e a tese, que nada mais é do que o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista. Vamos supor aí desigualdade social no Brasil. Sei lá, vamos pegar outro tema aqui mais simples. Inteligência artificial, tá? Vamos supor que tem um tema relacionado à inteligência artificial. Você pode ser contra ou a favor. Tem gente contra. A galera cartunista que desenha ali não é muito fã de inteligência artificial, não, justamente porque ela consegue fazer imagens em segundos ali, tá? Imagens que quem é desenhista demora bastante, então isso aí tá dando um certo problema de direito autoral e coisas do tipo. Então tem gente que defende, tem gente que não defende. Na introdução vai ter o nosso ponto de vista, o leitor já vai ter que saber qual é o nosso lado, tá, na introdução. Então a gente apresenta o tema e já evidencia o nosso lado, a nossa opinião. Lembra, um texto dissertativo argumentativo, que é o texto da redação, ele nada mais é do que convencer outra pessoa. Você tem que convencer outra pessoa com bons argumentos. Pense bem, suponhamos que você tenha 10 anos de idade e queira ir na casa de um colega brincar. Como é que você vai falar para sua mãe? Como é que você vai tentar convencer ela? Pô, mãe, eu faço o dever de casa e lavo as vasilhas, você deixa eu ir? Bom argumento. Muito bom argumento. Se fosse um péssimo argumento, deixa eu ir na casa do meu colega mais tarde porque eu sou bonito? Não tem sentido, não é forte esse argumento, tá? Então aqui é da mesma forma, beleza? Só que na introdução que a gente está mencionando, é só para o leitor saber o nosso lado, tá? Para saber a nossa posição, a nossa opinião sobre o tema, que já deve ser apresentado aqui de forma objetiva e clara. Perfeito? Extraímos muitas coisas daqui, tá? Então, como vamos elaborar uma introdução? Lembrando, no final desse documento, talvez o seu aí ainda não tenha, tá? Porque a gente está sempre atualizando o material, mas vai ter esqueletos de redação. Então, vou deixar esqueletos que facilitam a vida
Mas não se prenda a eles, tem que pegar a teoria aqui, cara, para poder desembolar bem sobre a redação e tirar nota aí 90% ou mais, tá? Ou máxima também. Então, como que a gente vai elaborar essa introdução? Olha só, apresentar o tema, tá? Vou detalhar um pouquinho mais aqui. Defina o assunto. O primeiro passo é explicar brevemente para garantir que o leitor entenda do que se trata aquele texto que ele está lendo. Parta do pressuposto que a pessoa não sabe de nada ali sobre o tema, tá? O tema pode ser algo amplo, como desafios para a educação no Brasil, pode ter N desafios, tá? Ou mais específicos, impactos tecnológicos no ambiente de trabalho. É bem mais meticuloso esse tema. Então, pode ser das duas maneiras, a depender aí, a gente trabalha de uma forma. Exemplo prático aqui, a gente vai ver muito exemplo nessa aula de introdução, tá? Mas é mais para baixo, achei que era aqui. Se o tema é desafios para educação no Brasil, opa, e as palavras-chave que a gente mencionou? Desafio, educação, Brasil. Você poderia começar com uma frase como: a educação no Brasil enfrenta inúmeros desafios que comprometem a qualidade do ensino em diversas regiões do país. Isso é a introdução, Miguel? Não, isso é parte dela. Isso aqui é só a apresentação do tema. É dessa maneira que a gente começa a redação, tá? Aqui é um exemplo, claro. Mas é introduzindo o tema, apresentando o tema, que a gente começa a introdução. Então, desafios para a educação no Brasil, vou falar sobre isso aqui de forma breve e clara na primeira parte, no primeiro parágrafo. Olha, a educação no Brasil enfrenta inúmeros desafios. Opa, desafios. Educação, tá tudo aqui. Brasil, tá tudo aqui. Que comprometem a qualidade de ensino, opa, prejudica isso, e diversas regiões do país. Perceba que está específico aqui, tá? A geografia, Brasil. Então, olha, Brasil, regiões do país, perfeito? Por quê? Porque se eu tiro isso aqui, cara, a educação enfrenta inúmeros desafios. A educação onde? Aqui, na China? Seja o mais específico e objetivo possível, porém, o mais sucinto e claro, tá? A segunda parte, olha, formulando uma tese, ou seja, o nosso ponto de vista em relação ao tema, que é esse posicionamento pessoal, tá? Então, após essa apresentação, você deve apresentar uma opinião, ou seja, a tese. Só isso que é a tese, tá? O seu ponto de vista. A tese será defendida no desenvolvimento, que é a próxima parte que a gente vai aprender da redação, tá? E ao final poderá ser reafirmada na conclusão. Então, como a gente vê, a tese está presente na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, perfeito? Cada uma de uma maneira. Na introdução, a gente vai só mostrar o nosso ponto de vista. No desenvolvimento, aí a gente vai argumentar bem ali sobre estas teses, tá? Não sobre outras. E lá na conclusão, a gente reafirma e finaliza o texto, beleza? Olha um exemplo prático aqui. Para o mesmo tema, sua tese poderia ser, e tá aqui, qual que é o tema, Miguel? Desafios para a educação no Brasil. Deixa eu grifar aqui para ficar fácil. Olha uma tese, ainda na introdução, tá? Sobre os desafios para a educação no Brasil. É fundamental que o governo invista em infraestrutura e capacitação de professores para garantir uma educação de qualidade e combater desigualdades sociais. Opa! É fundamental que o governo faça o quê? Infraestrutura, cara. Capacite professores. Opa, já estou mostrando aqui nosso ponto de vista. Então, realmente, eu concordo que tem problemas no Brasil e já começo a colocar aqui, olha, alguns pontos que são os problemas, tá? E podem ser a solução disso que a gente propôs ali em cima, certo? Para garantir uma educação de qualidade e combater as desigualdades regionais. Opa, já tem mais um aqui, problema, digamos assim, que pode ser solucionado e será, tá? Ao longo do desenvolvimento. Perfeito? Contextualizar. Às vezes, pode ser interessante contextualizar brevemente o tema, trazendo informação relevante, dada a citação que prepare um terreno para a sua tese. Isso aqui é legal, tá? Se ainda aqui na introdução você conseguir colocar algo que reforce já o que você está mencionando, ajuda, melhora seu argumento, fortalece ele, tá? Então, dados estatísticos, citações filosóficas ou coisa do tipo, tá? Artigos de lei, menções aí, então tudo isso reforça.
Exemplo, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, apenas 20% das escolas públicas brasileiras têm acesso a tecnologias educacionais adequadas. Opa, já mostrou que você conhece o tema, cara, que é desafio para a educação no Brasil. Então aqui, olha, só 20% da escola tem acesso à tecnologia. Tecnologia que ajuda a educação. Então, se só 20% tem tecnologia, o restante não tem. Então, o restante está com problemas acarretados por isso aí, tá? Pela falta disso aí. Então, esse tipo também ajuda bastante, beleza? Pegamos aqui, né? Recapitulando aqui, tem mais coisas, mas vamos recapitular sempre para reforçar e fixar na mente. Introdução, que é a primeira parte da redação. Demonstrar o tema, tá? Sobre o que estamos falando, já posicionar e, se possível, coloca dado estatístico ali que ajuda, ou citação filosófica, tá? Que auxilia demais. Dicas para uma boa introdução. Seja claro e direto, como a gente mencionou ali, sem rodeios. O objetivo é introduzir o tema, tá? Não é aqui que a gente vai argumentar profundamente sobre o tema, não. Evite usar citações longas ou dados excessivos, isso aqui também, tá? Não vou colocar ali 4 dados estatísticos diferentes sobre um tópico só na introdução, não, porque a introdução é curtinha, cara, então vai ficar pesado ali. Não fugir do tema. Isso aqui, olha, você tem que estar sempre na cabeça, tá? Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Sempre toma cuidado para não fugir do tema. A depender do caso, se fugir demais, cara, até zera a redação, tá? Mas nunca fuja do tema. Sempre releia. Conforme você for escrever a redação ali, olha, volta no tema, dá uma lidinha rápida, dá uma conferida rápida no seu texto e continua, para não fugir, beleza? A introdução tem que ser totalmente conectada ao tema proposto. Evite começar com generalidades que não tenham relação direta com a redação. Aqui tem alguns exemplos, olha, de introdução. Vamos ver com calma? Aqui está completinho, ali embaixo estava particionado, tá? Temos o tema, o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens. Opa, o impacto, o que acontece, tá? Com as redes sociais na saúde mental, física? Não, cuidado, tá? Saúde mental de adultos, de criança, jovem, tem que ficar atento às palavras-chave, para não fugir do tema, beleza? É muito fácil que a gente começar a falar da população em geral, pode até falar, tá? Mas não foge demais. É muito comum começar a falar de população, falar do mundo inteiro. Aqui está específico dos jovens. Pode ser dos jovens do mundo? Pode, conforme a gente for desenvolvendo ali, tá? Pode ser dos jovens do Brasil? Bem, pode. Mas fica atento às palavras-chave do tema. O exemplo aí sobre esse tema. Nos dias atuais, as redes sociais têm se tornado uma parte essencial da rotina dos jovens, influenciando desde o comportamento até a saúde mental. Eu falei ali sobre o tema, eu falei, cara. Ele que está tendo influenciando, olha, ou seja, está impactando comportamento e saúde mental de quem? De jovem. Falei de rede social? Falei, tá aqui no meio, olha, redes sociais. Apresentei o tema. A primeira parte da introdução, tá? Embora proporcionem interatividade e conectividade, essas plataformas impõem desafios, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento emocional e psicológico. Aqui eu já falei que tem problema, tá? Pode ter problema, apesar também de ter benefícios, tem problemas, acarretam impactos, tá? Desafios, no caso aqui, na saúde emocional e psicológica, que é o mental. Aqui eu usei outros termos, cara. Olha como é que fica mais rica a redação, do que eu falar aqui de novo, olha. Especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento mental. Ao invés de eu colocar mental, coloca termos análogos ou sinônimos, tá? Para quê? Para demonstrar o quão rico é seu vocabulário. Diante disso, é imprescindível que as políticas públicas e campanhas de conscientização sejam adotadas para mitigar os efeitos negativos dessa exposição. Então, de fato, aqui, olha, a pessoa concorda que tem esse problema e qual que vai ser o nosso argumento, cara, ao longo do texto que a gente vai desenvolver? É imprescindível que política pública, opa, a gente vai argumentar sobre isso no desenvolvimento. Campanha de conscientização, a gente vai argumentar isso aí detalhadamente no desenvolvimento. Sejam adotadas para mitigar, olha só, palavras aí, cara. Colocar o texto totalmente difícil, tá? Quanto às palavras, aí fica ruim.
Mas usar algumas palavras que demonstram que você é culto, digamos assim, enriquecem o tema, tá? Ao invés de pôr aqui diminuir, para diminuir os efeitos, pode pôr um mitigar, bacana, tá? Só tome cuidado para não colocar seu texto só com palavra difícil, tá? Para mitigar os efeitos negativos dessa exposição. Pode ver que preencheu todos os requisitos que a gente mencionou ali em cima. Portanto, isso aqui por enquanto não, a gente já detalhou ali, olha, vamos ver mais uma? A crise hídrica no Brasil. A gente está nessa primeira parte teórica, tá? Mas a gente vai fazer muita introdução, muitos desenvolvimentos, muitos temas. Mas vamos analisar primeiro aqui. A crise hídrica no Brasil. O Brasil, opa, primeiro, tô pulando etapa. Crise, ou seja, tem esse problema, tá? Eólico? Não, cara. Água. No mundo inteiro? Não. Brasil. Não fuja do tema. O Brasil, país conhecido por suas vastas reservas de água, olha só, já demonstrou conhecimento, enfrenta uma crise hídrica sem precedentes. Palavra que causa confusão, tá? Precedente é com S, é com SC, e aí? Isso aqui, quem está analisando observa. Enfrenta uma crise sem precedentes que afeta não apenas a qualidade de vida da população, mas também a economia do Brasil. Olha aqui, o impacto. A escassez de água e a escassez de água é consequência de diversos fatores. Então, espera aí que eu estou pulando etapa. Essa primeira parte aqui, a gente falou sobre a crise hídrica, ou seja, a gente demonstrou que o que a gente vai falar sobre em todo o texto é esse tema, tá? Então falamos aqui, olha, Brasil, reserva de água, tá? Hídrico, o tema hídrico, enfrenta crise, também tá aqui um problema e por aí vai. Então, nessa primeira parte falamos sobre o tema. Na segunda parte, olha, a escassez de água é consequência de diversos fatores como desperdício de recursos. Por que está com essa crise? Por causa de desperdiçar recurso, poluir rio e falta de planejamento para o uso sustentável da água. Então, coloquei um pouquinho do meu conhecimento aqui, tá? Isso aqui, o examinador observa. Diante desse cenário, é urgente que quem? O governo e a sociedade, dois agentes, adotem medidas concretas para a preservação dos recursos hídricos. E essas medidas concretas serão desenvolvidas no desenvolvimento. Tranquilo? E aqui, deixa eu ver, desenvolvimento, não, esse aqui eu posso excluir, tá? Vamos ajeitando nosso material aqui. Tem mais, Miguel? Tem, que isso aqui eu acho importante, cara, a gente fazer essa análise, certo? Então vamos ver mais uma aqui. Tema: desigualdade social no Brasil. Desigualdade social Brasil. Palavras-chave. Vamos apresentar o tema aqui, para quem vai examinar? Vamos. A desigualdade social é uma das marcas mais persistentes da história brasileira. Opa, demonstrei conhecimento. Manifestando-se em diversas esferas, como a educação, saúde e acesso à oportunidade. Então, esse tema aqui é mais amplo, cara. Posso falar da educação, da desigualdade social da educação, da saúde, em outros tópicos, tá? Então, apresentamos o tema. E aqui eu já reforcei, tá? Que eu tenho conhecimento acerca disso, olha. Persiste historicamente, então eu tenho conhecimento histórico sobre desigualdade social. Ou seja, reforçou o nosso conhecimento sobre o tema. Apesar de avanços pontuais, o abismo entre ricos e pobres ainda é alarmante, alinhado por fatores estruturais e pela má distribuição de renda. Também coloquei mais elementos que reforçam o nosso conhecimento, tá? Que demonstram, para quem está examinando, que a gente conhece do assunto, cara. É isso que a gente tem que passar, tá? Apesar da gente não conhecer, inevitavelmente vai chegar um tema, uma hora que a gente não vai saber quase nada. Vamos pegar texto complementar, vamos tentar buscar alguma coisa ou outra, tá? Vamos fazer links aqui para a gente conseguir, pelo menos, passar essa informação de que sabemos, mesmo que a gente não é especialista no assunto, tá? Então, é isso que é argumentar bem. Diante dessa realidade, torna-se imprescindível a implementação de política pública eficazes que promovam a inclusão social e reduzam as disparidades. Opa, três coisas que, olha, através da política vai incluir socialmente e reduzir as distâncias, as disparidades econômicas, tá? Perceba que não é complicado, tá? Por que o pessoal não aprende redação? Cara, ele vai tentando aprender tudo de uma vez. A gente está olhando com calma, muito bem a introdução.
A gente vai fazer a introdução nota 100, no caso aí de alguns concursos, Polícia Penal, por exemplo, redação nota 100. Introdução aqui, olha, a gente já vai pegar o jeito de fazer a introdução nota 100. Perfeito? Bom, foi apresentado o tema ali na primeira parte, tá? Começa explicando o que é desigualdade, por aí vai, que a gente viu que é assim que a gente começa. A gente cita que existem avanços, mas que os problemas persistem por questão estrutural, ou seja, a gente demonstra um pouquinho do nosso conhecimento, e ali no final que a gente vai depender, o que a gente vai defender, qual é o nosso ponto de vista. Ou seja, realmente eu acredito que tem problema, mas através da política pública, a gente pode resolver isso, mediante inclusão e redução de disparidade. Perfeito? Sim, tô gostando, Miguel. Cara, não é complicado, deixei mais esses dois exemplos aqui, olha. Pode ler, mas a essência de uma excelente introdução você já pegou. Achou difícil? Achou fácil? Gostou da explicação? Comenta aí. Tira uma fotinha estudando que eu vou repostar. Redação nota máxima, hein? Até a próxima.